Grande a expectativa na Itália para a chegada a qualquer momento de Cesare Battisti, que foi preso ontem depois de uma longa novela que envolve o Brasil. Chico, a correspondente na Itália, Ilse Scamparini, tem as informações ao vivo. Começamos com ela, então. Bom dia, Ilse. Bom dia a todos. O avião que está trazendo Cesare Battisti deve pousar no aeroporto de Ciampino daqui a 1 hora. De lá, segundo o governo italiano, ele será levado para o presídio de Rebibbia, na periferia de Roma, perto do aeroporto. O que o espera na Itália é a prisão perpétua, que aqui não se cumpre mais de 30 anos. E como os crimes pelos quais ele foi condenado pela justiça italiana foram cometidos antes de 1991, quando houve uma mudança na lei, Battisti terá direito a alguns benefícios. Por exemplo, depois de 10 anos, poderá sair da prisão por breves períodos por bom comportamento. E como ele foi julgado à revelia, a defesa pode também tentar um novo processo. A repercussão na Itália é muito grande. Os governos que se alternaram aqui, tanto de esquerda quanto de direita, queriam que Battisti voltasse para cumprir a sua pena. O assunto está ocupando grande parte dos jornais italianos. O ministro do Interior, Matteo Salvini, anunciou que vai esperá-lo no aeroporto. Ontem, Salvini falou palavras bem duras sobre o italiano, que agora volta ao país quase 40 anos depois da sua fuga. Os enviados especiais a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Alberto Gaspar e Rogério Rocha, mostram os detalhes da operação para prender Cesare Battisti. A foto publicada no jornal Corriere della Sera marcou o fim de uma saga. Nela, o italiano Cesare Battisti aparece sentado, já pronto para a viagem de volta ao país natal. O avião com destino a Roma saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pouco depois das 5 da tarde, horário local. Ele foi mandado pelo governo italiano para que Battisti fosse transferido direto para a Itália, sem escala no Brasil. Cesare Battisti foi preso em Santa Cruz de la Sierra na noite de sábado. A cidade fica a 860 quilômetros da capital, La Paz, e a cerca de 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. Ele estava caminhando nas proximidades desta praça, numa região bem popular da cidade, conhecida por muitas casas modestas, pensões, quartos de aluguel, aqui chamados alojamientos. Segundo o jornal Corriere della Sera, Battisti carregava no bolso um documento brasileiro. Estava sozinho e não resistiu à prisão. Horas antes, os policiais gravaram estas imagens de Battisti caminhando por uma rua da cidade, de cavanhaque e óculos escuros, bem parecido com uma das 20 simulações de disfarces que a Polícia Federal Brasileira fez para que o italiano fosse identificado. Os investigadores confirmaram que a operação na Bolívia contou com a troca de dados de inteligência entre as polícias brasileira e italiana. O ministro do Interior da Bolívia disse que Cesare Battisti entrou no país ilegalmente. Não se sabe quando, nem como, nem por onde ele chegou a Santa Cruz de la Sierra. O certo é que a história dele nesta parte do mundo terminou neste lugar, o aeroporto internacional da cidade. Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro e ainda antes do Natal já era procurado na Bolívia. No dia 21 de dezembro, ele enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, mas ele foi negado. A defesa de Cesare Battisti no Brasil informou que, como o cliente está fora do país, os advogados não possuem habilitação legal para atuar em outra jurisdição e que espera que o caso tenha um desfecho de respeito aos direitos fundamentais. O governo brasileiro chegou a enviar um avião para trazer Battisti para cá, para o Brasil, antes de seguir para a Itália. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Mas uma negociação que envolveu governos da Itália e da Bolívia, não é, Juliana, permitiu a expulsão rápida de Battisti. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. As autoridades brasileiras planejaram que Cesare Battisti parasse antes aqui no Brasil, mas não foi necessário. Foi o desfecho do caso Battisti, preso pela primeira vez aqui no Brasil em 2007. A Polícia Federal mandou um avião de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A intenção inicial era trazer Cesare Battisti para uma escala no Brasil, para que daqui ele fosse enviado à Itália.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, confirmou essa possibilidade quando saiu da reunião de emergência convocada pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar da prisão de Battisti. Os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participaram do encontro. Horas depois, quem anunciou qual seria a rota até a Itália foi o primeiro-ministro italiano. Battisti seguiria da Bolívia direto para lá. No fim da tarde, os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça divulgaram uma nota e confirmaram a mudança de planos. O texto dizia que o terrorista Cesare Battisti retornaria direto da Bolívia para cumprir a pena determinada pela Justiça italiana, que o Brasil ofereceu facilitar o embarque em território nacional, mas optou-se pelo envio direto do prisioneiro para a Itália. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu. O Brasil contribui assim para que se faça justiça. Em uma mensagem, o presidente Jair Bolsonaro deu parabéns aos responsáveis pela captura de Battisti. Foi o fim de uma história marcada por fugas, pedidos de asilo, de extradição entre a Itália e vários países, que durou mais de 40 anos. Depois da condenação à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70, ele fugiu, viveu na França, veio para o Brasil em 2004. A Itália pediu a extradição e ele foi preso aqui a primeira vez em 2007. Mas em janeiro de 2009, o Ministério da Justiça concedeu o status de refugiado político a Battisti, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. No fim de 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas deixou a palavra final para o presidente da República. O então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. Assim, Battisti passou a viver livre no Brasil. Aqui ele foi preso pela segunda vez em outubro de 2017 na fronteira com a Bolívia, por suspeita de evasão de divisas. Em setembro de 2017, o governo da Itália pediu novamente a extradição. Em dezembro passado, o relator no Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou uma liminar concedida por ele próprio para que Battisti não fosse extraditado e determinou a prisão do italiano. Em seguida, o presidente Michel Temer assinou o decreto determinando que Cesare Battisti fosse extraditado. Mas Battisti sumiu. Cesare Battisti entrou ilegalmente na Bolívia. Por isso, o país determinou a chamada saída obrigatória, uma espécie de expulsão quando ele foi preso. O retorno dele à Itália não tem relação direta com o processo de extradição, que entre idas e vindas levou quase 11 anos. A prisão e a volta à Itália colocam um ponto final no caso. A defesa de Cesare Battisti ainda fez uma tentativa ontem e pediu que o Supremo não autorizasse a ida dele para a Itália. O pedido era para suspender a ordem de prisão do ministro Luiz Fux, mas o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, negou, já que a prisão de Battisti ontem não tem relação com as decisões do Supremo. Mariana e Chico.